coloquei aqui a metáfora do processo de individuação, não é? Eu não sei se dá para perceber, mas aqui você tem um pé bem grande, não é? Tá vendo? Bem grande. E depois os pezinhos pequenos, não é? Isso aqui é uma metáfora bonita do processo de individuação. Não sei se com as meninas isso acontece, mas com os meninos, quando eles caminham com os pais, o pai, no caso, figura masculina, na areia, né, onde vai ficando pegada, tem uma fase ali de desenvolvimento infantil que o menino fica tentando pisar exatamente no lugar do pai e não consegue. Não sei se, Alex, o menino vai tentando pisar, talvez você ainda vive essa experiência com seu menino, né? Você vai andar com ele numa praia, por exemplo, ou numa areia, e ele vai tentar pisar no mesmo lugar. E aí, nesta imagem, é quase imperceptível, mas aqui tem um pé bem grande, mas depois tem um pezinho menor seguindo aqui, tá vendo? Eu acho que a bela metáfora do processo de individuação, quando eu falei do processo de ruptura, na verdade, não precisa ser uma ruptura violenta, não é uma crise, um conflito entre pai, mãe e filha, né? Mas, na verdade, se a gente pegar aquela metáfora da natureza, eu tive 3 encontros com o Pondé esta semana e a minha compreensão é diferente da dele, mas, no fundo, é a mesma coisa, porque ele estava falando, curiosamente, ele estava falando da filosofia, não da individuação, que em determinado momento o homem se distingue da natureza. E aí ele não sabia se o homem se distingue da natureza, segundo Pondé, ele não sabia se o homem se distingue da natureza por encantamento ou por espanto. E eu não quis interferir, porque é a primeira reunião pública dele lá na PUC, então tinha muita gente com muita demanda com ele, eu fiquei mais ouvindo, e lá na minha cadeira eu cheguei à conclusão de que são as duas coisas, não é uma nem outra. Na verdade, a distinção que o homem vai sofrer ou vai viver com a natureza, que também é uma distinção que ele pode colocar em termos cosmogônicos, não é? Das grandes cosmogonias, a distinção como vai ter de Deus, a distinção que ele vai ter da natureza, a distinção que ele vai ter do pai, a distinção que ele vai ter da mãe. Parece que aponta sempre para um processo que eu chamo de ruptura, mas não no sentido violento, no sentido dantesco, é a ruptura natural. Isso explica, por exemplo, os grandes conflitos que as meninas vivem com as mães. As meninas, elas vivem, especialmente entre 11, 12 e 14, 15 anos, conflitos assim imensos com as mães. E os meninos, embora não externem, eles vivem também nesta fase um conflito semelhante com o pai, que Freud interpretou como sendo uma inveja fálica, uma inveja do pênis, uma inveja do falo do pai. Mas eu não consigo ver desta forma. Eu acho que o conflito se estabelece. Por quê? Porque a criança, como nasce indiferenciada com pai e mãe, o menino ou a menina é muito mais complicado que o menino. Por quê? Porque a mãe é natureza, a menina é natureza, e a única referência que ela tem do social de casa, no sentido antropológico, não é? Da lei mesmo, é o pai, e ela precisa construir a identidade dela distinta e diferente da mãe, e muitas meninas não conseguem fazer isso sem conflito com a mãe. Isso que eu estou falando aqui, vocês já constataram esse conflito? Já. Já. Com a minha mãe. Ah, professor, eu acho que isso é bem natural mesmo. É bem natural. Na minha idade, não tem como eu não lembrar do meu passado, né? É natural lembrar, e eu nem peço licença para isso, mas eu lembro de uma filha que chegou um dia assim na frente de todo mundo e falou assim: mas com tanta mulher no mundo, você tinha que casar logo com esta. Esta quem? A tua mãe? Aí ela ficou quietinha, né? Aí quando se torna adulta, que é um processo muito bonito, quando se torna adulta, né?
ela chega e fala: mãe, mas eu falei cada coisa, eu tomei cada atitude, eu fiz cada besteira, não é? Especialmente quando ela se torna mãe, que aí ela vê como é difícil esse negócio. Eu ia falar isso, a maternidade traz muito isso, A né? A maturidade. aproximação. Né? É. O Jung fala que, aí, vamos lá, eu espero não puxar muita aula para um lado, mas o Jung fala que nas mulheres é muito mais fácil perceber o processo de individuação porque as mulheres têm marcadores biológicos. Então, por exemplo, a primeira menstruação, não é? Depois, a primeira relação sexual, que também tem marcador biológico na mulher. No homem não tem. E depois, o primeiro parto. Então, isso faz com que as mulheres entrem num processo acelerado de individuação e os homens entrem tardiamente no processo de individuação, porque eles não têm marcadores nenhum, até porque na sociedade ocidental moderna não existem os ritos de passagem, não é? E aí eu sou muito grato a Deus, mas muito grato a Deus mesmo, assim, e à natureza e à vida, porque eu participei dos grandes ritos de passagem que um homem pode participar, que é eu participei da vida militar, não é? Participei da ordenação religiosa, participei de outros ritos em outras instituições que marca exatamente essa necessidade de andar com os próprios pés, essa necessidade de andar com os próprios pés. E muitas vezes nem a mãe entende essa rebeldia da filha, e nem o pai entende a rebeldia do filho e passa a tratar como, que eu acho que nesse sentido o Pondé foi muito feliz, né? Que ele fala assim, mas quando estas mães e estes pais eles começam a competir com esses filhos, que lugar esses filhos encontrarão no mundo? Nenhum. Então, aquela história que eu já falei aqui, que em algum momento a mãe tem que olhar para a filha e dizer: a protagonista é você. E o pai tem que olhar para o filho e dizer: o protagonista agora é você, não é? Mas se isso não ocorre, isso vai ocorrer por meio de conflitos, que é aí por isso que eu chamei de ruptura. Jung diz também, esse texto aqui todo está no desenvolvimento da personalidade, que foi o texto base, né? Mais a dinâmica do inconsciente, foram, e mais o homem a descoberta da sua alma, foram os textos básicos dessa cadeira que está chegando ao fim. Pois bem, o que inspirou Jung para criar esse modelo de individuação? Com toda certeza, havia mística, mística não no sentido de fanatismo, mas no sentido da grande mística de São João da Cruz, da grande mística de Santa Teresa d'Ávila, da grande mística de Paulo e da grande mística de Agostinho. Se eu pegasse o Paulo aqui, o caminho da individuação é literalmente pegar a estrada de Damasco. Pegar a estrada de Damasco, não é? Com todas aquelas implicações daquela estrada de Damasco, ou o próprio processo da vida de Agostinho, não é? Ou, enfim. Mas ele tomou também como metáfora do processo de individuação a análise. Eu queria dizer, porque aí é um curso junguiano, não é freudiano, se fosse freudiano, eu diria só a psicanálise leva ao processo de individuação e de preferência freudiana. Mas eu não sou. Não, vários caminhos podem levar ao processo de individuação. Por exemplo, a própria via mística, como eu já falei. Uma carreira pode levar ao processo de individuação. Um relacionamento pode levar ao processo de individuação. A análise pode levar ao processo de individuação. Bom, nas carreiras, eu destacaria, por exemplo, carreira artística, onde o processo se acelera, não é? E algumas carreiras onde esses eventos são marcados por rituais, né, de transformação, rituais de metanoia. O objetivo final é a metanoia, que é a transformação da mente de quem se individua.
Pois bem, o que ocorre é que na primeira metade da vida, e não me peçam para datar isso, porque Jung não datou e eu também não poderia fazê-lo, Jung dividiu a vida em duas grandes metades, a primeira e a segunda metade. Não sei se hoje seria o caso de criar já a terceira, não mais a metade, mas um terço, o segundo terço e o terceiro terço. Por quê? Porque já, além da terceira idade, já tem a quarta idade, né? Então, na época dele, as pessoas morriam relativamente jovens, então ele criou um modelo que, metaforicamente, serve para nós aqui. O fato é que, na primeira metade da vida, todos nós, toda pessoa razoavelmente saudável, vive para cumprir desejos de família, de pai, de mãe, de avós, de tios, desejos da sua comunidade de referência. Se for católico, é o desejo lá da igreja. Se for judeu, é o desejo dos judeus, do judaísmo. Na religião, isso fica muito patente, que atrás do desejo da religião tem sempre o desejo da mãe. Em toda a história de grandes conversões ou de grandes figuras religiosas, tem sempre aquele momento em que a mãe consagrou a Deus, em que a mãe consagrou o santo A, B, C ou D, ou a entidade lá, né? Ou consagrou ao profeta, enfim. E aí, a primeira metade da vida, o sujeito faz todas as suas escolhas, em geral, isso tem raras exceções, marcadas pelo desejo da família. E se é uma família religiosa, esse desejo da família vai ser atravessado pelo desejo da comunidade religiosa, que, em sentido espiritual e simbólico e psicológico, é o desejo da mãe. E olha, é muito difícil um jovem resistir ao desejo de uma instituição grandiosa, como, por exemplo, a instituição militar, a instituição religiosa, ou a instituição da medicina, por exemplo, ou da própria psicologia. Sabe, essas grandes entidades humanas, né? É muito difícil, especialmente se esse desejo vem marcado pelo desejo do pai. Ou Professor, da só uma pergunta. Por exemplo, porque é difícil, às vezes, distinguir realmente, né? Por exemplo, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, uma coisa que eu quero, eu sou católica, mas Sim. eu não sei, assim, eu tenho isso muito no meu coração, eu não sei se é uma coisa da minha família, entende? Tá muito intrínseco, eu não sei explicar. E não vai saber. Tá muito, não sei Aí vai explicar, assim, tipo. o povo fala segue o baile, é isso? Segue o baile, sei lá. Assim. Segue o baile. Segue o baile. Não tem como Se é distinguir. no Rio, segue o bonde, professor. Segue o bonde, segue o baile, é vida que segue. Não tem como distinguir. Você só vai distinguir isso depois. Depois, talvez em um momento da vida que aí é que não cabe na aula de hoje, né? Mas quando chega na passagem da primeira para a segunda metade da vida, mas já cabendo aqui na aula de hoje, o sujeito vive, homem e mulher, a chamada crise da meia-idade. No que consiste essa crise da meia-idade? Neste momento, desta passagem, que nas mulheres ocorre entre 35 e 45 anos de idade, está cada vez mais cedo. Nos homens, de 45 a 55 anos de idade. Mas as mulheres é 10 anos mais ou menos antes. O que vai acontecer quando uma mulher ou um homem entram na crise da meia-idade? Eles entram em parafuso, porque eles percebem que a maioria das escolhas não foram deles, nem dele nem dela. Por mais apaixonado que estivesse, por mais encantado que tivesse por aquela situação, não é? Que não envolve só homem ou mulher, envolve também as escolhas onde morar, onde viver, a carreira que tal vai desenvolver. E aí, naturalmente, eles fazem um checklist. Um checklist. E faz um balanço.
aplica aquela regra matemática econômica do custo-benefício. Essa escolha que eu fiz valeu a pena? Quando o resultado das escolhas é positivo, preste bem atenção, quando o resultado dessa avaliação é positivo, o sujeito tende a validar as escolhas como sendo dele mesmo e a continuar a vida. Quando o resultado dessas escolhas é muito negativo, tem poucas saídas para ele. Eu vou citar pelo menos 3 aqui, que é o que cabe hoje. A primeira saída é deprimir. Deprimir. Deprime, porque é tarde para recomeçar, é tarde para tomar uma atitude, na cabeça de alguns. Na minha, para mim, nunca é tarde nada. Se eu considerasse as coisas tarde, eu não estaria aqui começando tudo isso com vocês aqui, não é? Então, para mim, não tem nada de tarde, mas para alguns é tarde. Para outros, só resta adoecer fisicamente. Aí o sujeito cai, se machuca, sofre acidente, quando muitas vezes não desenvolve uma doença autoimune. Em geral, vai desencadear nas doenças autoimunes, às vezes até no próprio câncer. É nessa faixa aí que vai dar muito câncer, por exemplo, em mulher e em homem. Câncer de mama, por exemplo, vai a partir dos 40, entre 40 e 45 anos que tem uma incidência, 48 anos. A outra saída é a ruptura. O sujeito rompe porque ele considera de que nada que ele fez até ali deu certo, não é? E eu vou colocar aqui uma quarta saída, que seria a saída apontada pela aula, que é a da individuação. Bom, se as coisas estão tão complicadas e a balança pende tão inexoravelmente para o lado negativo, talvez seja necessário transformar. E aí, eu já, modéstia à parte, eu sou um mestre de conduzir essas transformações. É que eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não, até porque meus horários são muito escassos. Eu quase não tenho nenhum horário sempre. Professor, estou nessa fase, viu, da transformação. Já estou avisando. É interessante mesmo, e é bem essa faixa etária, né? Você está nessa fase? Tô. Maravilha, vai em frente. E aí chega lá, eu vou citar alguns casos para vocês verem como a transformação é muito interessante. O sujeito senta na minha frente e fala: eu sou engenheiro civil há 25 anos e já tenho 45. E eu sou filho de imigrante, eu fiz engenharia porque meu pai não pôde fazer universidade. E o sonho dele era ser engenheiro. E eu fiz engenharia. E eu ganhei um bom dinheiro. Inclusive, eu me preparei para esse momento. Mas eu jamais fui engenheiro. E aí o cara contou essa metáfora. André, tem um mito grego que carrega lá o Atlas, né? Carrega o mundo nas costas e fala: eu carrego a engenharia como um fardo. E se você pudesse escolher, você seria o quê? Seria músico. E seria analista junguiano. Por isso que eu te procurei. Nossa, né? Seja bem-vindo, enfim, tal. Aí vai, né? Aí fica aquele medo terrível, né? Terrível de como é que vai enfrentar isso, o pai, a mãe, enfim, e aquela coisa de a mulher e a família, os amigos, né? Eu sei que um belo dia ele chegou e falou: eu inventei uma história para ser demitido, né? De uma grande construtora aqui de São Paulo, do Brasil. E eu vou seguir a minha vida. Eu me preparei para isso. Eu fiz uma poupança para fazer essa transição de carreira.
Mas o mais difícil vai ser comunicar ao meu pai, porque era o desejo dele. Bom, mas o pai agora já tem 70 anos, é outro senhor, outro homem, já passou por tudo, né? E tal, tal, tal. Aí ele vai e volta na semana seguinte, falou, rapaz, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Porque eu sentei com o meu velho, contei toda a história para ele, e ele falou assim, mas é a tua vida. Eu realmente te fiz muito mal, eu te impus o meu desejo. Agora está na hora de você fazer o seu, já que eu não resolvi o meu. Vai em frente. E o cara fez formação em psicologia analítica, hoje é um analista aqui em São Paulo. E criou e fundou uma banda de música. E não perdeu ninguém, nem a mulher, nem filho, nem amigo, nem nada. Tudo aquilo fazia parte da fantasia, né? Que ele criou na cabeça dele de que as coisas não poderiam mudar. Um momento assim maravilhoso, maravilhoso da vida de alguém que eu acompanhei também, que eu já faço isso há muito tempo, foi uma pessoa com 39 anos de idade. Eu acho que eu já falei isso na aula de ontem, que ele sonhou com um ovo de avestruz. Eu falei isso. Mas o que eu não disse, porque não cabia na aula de ontem, mas cabe na de hoje, é que este sonho tinha tudo a ver com a crise da meia-idade e o processo de individuação daquela pessoa. E, neste caso específico, ele não produziu nenhuma ruptura. Nenhuma ruptura. Ele simplesmente ressignificou tudo. Reconfigurou, reinterpretou, mas ele, com 39 anos de idade, ele se deu um ano sabático, parou tudo. Viveu a crise dele intensamente na análise e reconfigurou todos os caminhos que ele tinha realizado até ali, não é? E também a própria família, o próprio casamento, a própria vida. E continua a vida. Então, nem sempre é preciso viver as grandes rupturas. Às vezes não tem nenhuma saída. Mas entre deprimir, adoecer e morrer e viver uma ruptura, parece que, às vezes, a ruptura pode ser mais saudável. Pode ser mais saudável. Porque é exatamente aquele ovo de avestruz com aquela casca grossa pulsando. Ou aquilo quebrava, ou quebrava, ou quebrava, ou se passar da hora, não é? Tem uma metáfora bonita, né? Exatamente de alguém, um agricultor, que resolve ajudar a borboleta a sair do casulo, porque ele ficava vendo as lagartas que viravam borboleta, e o processo doloroso de ficar tempos no casulo, e depois o processo doloroso para romper o casulo, e depois a saída do casulo. Aí ele resolve ajudar. Quando ele resolve ajudar, ele apressa o processo, mas as 3 borboletas que ele ajudou nasceram aleijadas e não podiam voar. Esse tempo dessa transformação é muito pessoal. Não tem como ser imposto por ninguém, nem por analista, nem por igreja, nem por religião, nem por família, nem por ninguém. É o tempo da descoberta. E aí, o sujeito, ele começa neste processo, então, a escolher. Talvez ele até ande no caminho do pai, mas com a sua própria pegada, com o seu próprio pé. Talvez até ande no caminho da mãe, mas com a extensão que o seu pezinho alcança. Não, não é? Não no mesmo ritmo, na mesma dimensão. Né? Bom, fala.
Posso fazer uma pergunta? Claro. O professor está falando, né, o processo da individuação, filha com a mãe, filho com o pai. No caso da ausência, né? Estou perguntando, né, pela minha experiência. Por exemplo, eu tenho um filho, na ausência do pai. Como que isso acontece? Olha, esse menino vai eleger uma figura simbólica para o lugar do pai. Ponto. E esse processo acontece? Pode ser o avô, o Pode ser o padrinho, avô, pode ser o amigo, tio. enfim, o tio, né? Tá. Até um professor, até um líder, né? Enfim, que ele tem acesso, que ele convive, ele vai eleger. Mas no caso do menino, qual a idade do menino? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Mas no caso do menino órfão, eu vou dar uma boa notícia e uma notícia nem tanto. Não é? A boa notícia é que os meninos... Existem estudos da psicologia, meninos órfãos se saem maravilhosamente bem na vida. Essa é a boa notícia. A má notícia é que eles amadurecem intelectualmente muito rápido. É como se eles precisassem assumir o lugar do pai, e isso vai ocorrer até os 12 anos de idade. Então, o menino órfão com 12 anos já é adulto, e as pessoas valorizam isso, aplaudem isso, enfim. Mas, se isso não for acompanhado, né, por um processo aí terapêutico mesmo, quando for o tempo próprio, porque 3 anos não é necessário ainda nada disso, né? Se me permite, eu acho que criança não devia, por qualquer coisa, vai para o psicólogo, eu sou contra, né? Tem que ter uma demanda lá na frente para ele ir, mas se ele não for, o que acontece? Geralmente, o órfão de pai ou de mãe, órfão ou órfão, tanto faz, amadurece racionalmente muito rápido, mas emocionalmente fica imaturo. Daí, por exemplo, se amanhã ele precisar de um terapeuta, o ideal seria um terapeuta homem. 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 Tá. Para ocupar esse lugar. Entendi. Não é? E alguém, dentro da teoria junguiana, o que é interessante é que a gente não tem nenhum escrúpulo para aceitar que o lugar que vai ocupar é do pai que não teve. Só que a gente faz isso conscientemente, sem tentar roubar o lugar de ninguém. Não é assim. É como se aquilo fosse um teatro. Você quer que eu seja seu pai? Eu vou fingir que sou. No fundo, você e eu sabemos que não somos nem pai nem filho, né? Isso possibilita resgatar as lacunas emocionais que ficaram ao longo do processo. Bom, é profundo esse negócio, eu gosto pra caramba desse, né, do próprio, isso que eu deixei para as últimas aulas, né? E qual é o final do processo de individuação? Curiosamente, o final do processo de individuação é o sujeito voltar às suas origens. Vamos pegar, se vocês pegarem a metáfora, qualquer metáfora de Jesus, né? Jesus de 12 a 30 anos, tem até livros aí escritos sobre isso, pena que a gente não sabe se são verdadeiros ou não. Mas depois daquele período de Jesus no deserto, porque tem várias coisas dentro da individuação, né? Tem o período da solidão, do deserto, né? Tem o período da confrontação da sombra, que a gente já viu. Mas naquele período lá do deserto, que Jesus é confrontado com ele mesmo, com a sombra representada ali pela figura do demônio. E quando Jesus sai daquele processo todo, ele retoma a sua vida exatamente aonde? Vocês lembram? Aonde Jesus começa a sua existência? No batismo? Na sinagoga. Na sinagoga. Ele entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, para ler. E ali ele começa a jornada dele. Lá, onde menino, ele vai se perder dos pais exatamente aonde? Na sinagoga. Lembram disso? Tomando a sinagoga como a representação
da comunidade de origem de todos nós. Então, eu faço todo o meu percurso para ir, depois eu faço o percurso para voltar. Por isso que eu peguei a parábola do filho pródigo. O filho pródigo volta para a casa do pai, só que ele volta agora transformado. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. É outra pessoa. Mas ele volta numa atitude de identificação, de humildade. Vamos dizer assim, não é aquele sujeito que ele volta para as origens dele como se nada tivesse acontecido, com absoluto respeito ao nível de desenvolvimento humano, a precariedade da vida, a tolerância, o respeito, não é? Vamos imaginar que ele fez aí uma carreira brilhante em alguma direção, um grande jurista, um grande empresário, né? Enfim, ele volta para as origens dele. Claro que as pessoas vão festejar, vão celebrar, mas ele volta como ele é. Embora ele e a comunidade saibam que não é mais a mesma pessoa.